O pequeno restaurante de Lara no bairro da Vila Madalena, em São Paulo, já havia fechado para o dia, mas a luz da cozinha ainda permanecia acesa. Entre panelas fumegantes, o aroma sedutor do dendê e leite de coco preenchia cada canto do ambiente. O vapor da muqueca subia em espirais preguiçosas, carregando notas de coentro fresco e pimenta de cheiro que dançavam no ar. Era sua releitura contemporânea do prato tradicional, onde o sabor intenso do azeite de dendê se harmonizava com a delicadeza do leite de coco fresco, e as pimentas confitadas acrescentavam toques de calor controlado que revelavam sua técnica moderna. Seus dedos tamborilavam nervosamente sobre o balcão de inox, o metal frio contrastando com o calor que ainda emanava dos fogões. O aroma familiar da cozinha, aquela mistura de temperos, memórias e sonhos, acalmava enquanto aguardava o e-mail que poderia mudar sua vida. Você consegue, murmurava para si mesma, atualizando a caixa de entrada pela 1000ª vez naquela noite. Depois de 5 anos dedicando cada minuto de seu dia ao restaurante, transformando a pequena casa em um espaço acolhedor que servia comida de alma com toque gourmet, como ela costumava dizer, Lara havia se inscrito para o Festival Gastronômico Internacional de Santorini. Era uma competição renome que poderia abrir portas inimagináveis para sua carreira. O som de notificação fez seu coração saltar. Ali estava, o e-mail do comitê do festival. Suas mãos tremiam enquanto abria a mensagem. Prezada senhora Lara Costa, temos o prazer de informar que sua inscrição foi. Ela precisou ler 3 vezes para acreditar. Havia conseguido uma das 10 vagas disputadas por chefes do mundo todo. Na cobertura do maior edifício da Faria Lima, Arthur Marinho observava São Paulo através das janelas de sua sala. As luzes da cidade dançavam em seu reflexo, enquanto sua mente calculava os próximos passos. A Marinho Luxury Hotels, que seu pai começara com um único hotel em Campos do Jordão há 30 anos, estava prestes a dar seu maior salto. Um resort exclusivo em Santorini, uma obra-prima arquitetônica que se integraria perfeitamente à paisagem deslumbrante da ilha grega. Os proprietários do terreno finalmente aceitaram negociar, Sr. Marinho, informou sua assistente, entregando-lhe uma pasta com os documentos. Mas insistem que as negociações sejam feitas pessoalmente. Algo sobre tradição familiar grega. Arthur ajustou o relógio de platina em seu pulso, um tique nervoso adquirido desde que assumirá os negócios da família. Em 7 anos, havia transformado a rede nacional de hotéis em um império com propriedades em 3 continentes. Mas Santorini seria diferente, seu projeto mais pessoal, sua verdadeira marca no mundo hoteleiro. Prepare o jato para a próxima semana, ordenou, sua voz firme não deixando transparecer a ansiedade que sentia. E certifique-se de que toda a documentação esteja impecável. Não posso perder esta oportunidade para a concorrência. Enquanto o sol se punha na Faria Lima, Lara fechava seu pequeno restaurante algumas quadras dali pela última vez antes da viagem. Acariciou a foto de sua avó na parede, a mulher que lhe ensinara que cozinhar era um ato de amor. No caderno de receitas que sempre carregava consigo, guardava não apenas as técnicas que aprenderá, mas também os sonhos que cultivava desde menina. Vó, acho que finalmente chegou a hora, sussurrou para a fotografia, guardando no bolso do avental o e-mail impresso do festival. Em 2 semanas, estaria apresentando sua cozinha em um dos eventos mais prestigiados do mundo gastronômico. A mesma menina que começou ajudando na cozinha de casa agora voaria para o outro lado do mundo para mostrar que a comida brasileira podia ser tão sofisticada quanto qualquer cozinha internacional. Para Arthur, Santorini representava a consagração internacional de uma história de sucesso que começara num hotel familiar em Campos do Jordão. Para Lara, era a chance de provar seu valor em um universo que frequentemente menosprezava suas origens humildes. Apesar de viverem na mesma cidade, seus mundos não poderiam ser mais diferentes. O que eles não sabiam era que a ilha grega, com suas ruas de paralelepípedos e pôr do sol cor de laranja,
tinha planos muito diferentes para seus destinos. O aeroporto internacional de Guarulhos fervilhava naquela manhã de verão. Lara atravessava o terminal internacional com sua mochila surrada, onde carregava seus tesouros mais preciosos, o caderno de receitas da avó e algumas especiarias brasileiras cuidadosamente selecionadas. Suas mãos suavam ao segurar o passaporte. Era sua primeira viagem internacional. Mas seus olhos brilhavam com uma determinação feroz. No hangar privativo do mesmo aeroporto, Arthur embarcava em seu jato particular, ajustando a gravata de seda italiana com precisão militar. As últimas 48 horas haviam sido uma maratona de reuniões preparatórias para as negociações em Santorini. Sua assistente o acompanhava com uma lista interminável de compromissos e documentos que exigiam sua atenção durante o voo. Senhor Marinho, o projeto do resort já foi enviado para análise das autoridades locais, ela informou, entregando-lhe a pasta de couro. O arquiteto nos encontrará diretamente na ilha. Ótimo! E o jantar com os proprietários do terreno? Confirmado para amanhã à noite, no Petra. É o restaurante mais exclusivo de Santorini. Enquanto o jatinho de Arthur cortava os céus em direção à Grécia, Lara se acomodava na classe econômica de seu voo comercial. Tirou do bolso o folder do festival, admirando mais uma vez as fotos do local onde aconteceria a competição. Um antigo mosteiro restaurado, com vista para a caldeira de Santorini. 10 chefes de diferentes países, 3 dias de competição, e um prêmio que poderia transformar sua vida. O sol já se punha quando o avião de Lara finalmente aterrissou em Atenas. Exausta, mas animada, ela embarcou no ferry que a levaria até Santorini. O vento marítimo bagunçava seus cabelos enquanto ela observava o horizonte, onde o céu e o mar se fundiam em tons de laranja e azul. Suas mãos apertavam a grade do convés, e seu coração batia mais forte a cada milha que a aproximava de seu destino. Na manhã seguinte, enquanto os primeiros raios de sol pintavam de dourado as cúpulas azuis das igrejas, Lara já estava no mercado local. Precisava conhecer os ingredientes da ilha, entender os sabores locais antes de começar a preparar seu menu para a competição. O aroma de especiarias e ervas mediterrâneas a embriagava, tão diferente e ao mesmo tempo tão familiar. O destino escolheu o mercado local para seu primeiro ato. Arthur, em seu tour matinal pela ilha, dobrou a esquina no exato momento em que Lara, absorta entre ervas frescas, tropeçou. Uma cesta de frutas desenhou um arco no ar antes de encontrar seu destino. O paletó italiano impecável de Arthur. Meu Deus! Me desculpe! Lara exclamou, mortificada ao ver as manchas roxas de amoras se espalhando pelo tecido fino. Suas mãos instintivamente tentaram limpar o estrago, mas só conseguiram piorar a situação. Arthur permaneceu imóvel por um momento, seus olhos fixos nas manchas que se espalhavam por seu terno de 10.000 euros. A veia em sua têmpora pulsava visivelmente, e seu maxilar estava tenso. Quando finalmente ergueu o olhar para a causadora do desastre, algo inesperado aconteceu. O comentário ácido que estava prestes a fazer morreu em seus lábios. Diante dele estava uma mulher que parecia personificar tudo o que ele não era. Espontânea, com fios de cabelo soltos escapando do coque improvisado, um vestido simples com estampa floral e o rosto mais expressivo que já havia visto. Suas bochechas estavam coradas de vergonha, mas seus olhos tinham um brilho de determinação que ele reconheceu imediatamente. Eu posso pagar pela lavanderia, Lara ofereceu, mesmo sabendo que aquele terno provavelmente valia mais que todos os equipamentos da sua cozinha juntos. Tem certeza de que pode pagar por um Hermenegildo Zegna? A voz dele saiu surpreendentemente divertida. Um quê? Lara franziu a testa. Talvez possamos resolver isso de outra forma, ele sugeriu, um sorriso inesperado suavizando suas feições. O coração de Lara disparou. Havia algo na maneira como ele a olhava, uma mistura de irritação e fascínio,
que a deixava inexplicavelmente nervosa. Sou chefe, ela se apressou em explicar, agachando-se para recolher as frutas espalhadas. Posso cozinhar para você. Arthur observava, intrigado, enquanto ela tentava salvar o que restava de suas compras. Seus movimentos tinham uma graça involuntária, tão caóticos quanto fascinantes. Era o oposto de tudo o que ele prezava: ordem, controle, previsibilidade. E, ainda assim, não conseguia desviar o olhar. Chefe? Ele perguntou, arqueando uma sobrancelha. Está aqui para o festival, então? Lara parou por um instante, uma mora esquecida em sua mão. Como você sabe do festival? Eu sei de tudo o que acontece nesta ilha, ele respondeu com naturalidade, estendendo a mão. Arthur Marinho. Lara Costa, ela disse, hesitando antes de aceitar o cumprimento. O toque foi breve, mas havia algo ali, algo que fez os dois estremecerem levemente. E sobre compensar seu terno. Que tal um café? Arthur se ouviu dizendo, as palavras escapando antes que pudesse controlá-las. Ele, o homem do planejamento impecável, estava convidando uma completa estranha para um café. Os olhos de Lara se arregalaram. Agora? Por que não? Ele deu de ombros, o sorriso torto suavizando sua expressão. Você já fez desta manhã algo para ser lembrado. Minutos depois, eles estavam sentados em uma pequena cafeteria à beira da caldeira. O lugar era simples, mas charmoso, com mesas de madeira desgastadas e uma vista que fazia o mar Egeu parecer infinito. Arthur, com seu terno manchado e postura impecável, parecia deslocado ali. No entanto, algo em seu olhar havia suavizado. Como uma chefe brasileira chega ao festival mais exclusivo do Mediterrâneo? A mesma chefe que faz a melhor moqueca contemporânea de São Paulo, Lara respondeu, olhos brilhando de desafio. Moqueca contemporânea. O sorriso dele era uma mistura de ceticismo e fascínio. Desde que eu inventei, sim, ela disse, inclinando-se para a frente, animada. É como a vida. Você pega algo tradicional e coloca seu próprio toque, faz do seu jeito. Arthur a observava, hipnotizado pela energia contagiante em suas palavras. E você? Lara perguntou, provando um pedaço do bolo de mel típico grego. O que traz um executivo tão formal para Santorini? Negócios, ele respondeu, dando um meio sorriso. Estou aqui para construir algo extraordinário. Deixe-me adivinhar, ela provocou. Mais um resort de luxo para turistas tirarem fotos para o Instagram? Arthur se surpreendeu com audácia. Normalmente, não tolerava comentários desse tipo, mas o tom dela era diferente. Na verdade, ele começou, ajustando-se na cadeira, é um projeto que vai revitalizar a região norte da ilha. Vai gerar empregos, preservar a arquitetura histórica e te deixar ainda mais rico, Lara completou, mas com um tom mais provocativo do que crítico. Arthur se inclinou para a frente, espelhando a postura dela. Há algo errado em ter ambição? Nada, ela respondeu com firmeza, os olhos fixos nos dele. Desde que você não esqueça de viver no processo. O comentário o atingiu mais fundo do que ela poderia imaginar. Ele ficou em silêncio por um momento, apenas a observando, o jeito que o sol brincava em seus cabelos, o brilho em seus olhos quando ela sorria. E você? Ele perguntou, sua voz mais baixa. Vive bastante, Lara Costa. Ela sorriu. Cada segundo. Inclusive quando estou arruinando ternos caríssimos de estranhos. Arthur riu, um som genuíno que ele não lembrava a última vez que emitira. Sabe, ele disse, pegando um pedaço do bolo de mel, acho que você me deve mais do que um café por essa história do terno. Ah é? Lara arqueou uma sobrancelha. E o que o senhor sugere, senhor Marinho? Jantar, ele respondeu,
surpreendendo até a si mesmo. Você disse que é chefe. Prove. Ela inclinou a cabeça, pensativa. Jantar? Não sei. Tenho que me preparar para o festival, conhecer os ingredientes locais, desenvolver meu cardápio. Considere um teste, ele disse, recostando-se na cadeira, o sorriso confiante nunca deixando seu rosto. Se vai competir no festival, precisa conhecer a culinária local. E, coincidentemente, tem uma reserva hoje à noite no Petra. Os olhos dela se arregalaram. O Petra. O restaurante mais famoso de Santorini. Impossível conseguir uma mesa lá. Impossível não faz parte do meu vocabulário, Arthur respondeu, com um sorriso que era puro charme. Lara mordeu o lábio, ponderando. Era uma oportunidade única de conhecer o renomado restaurante. Com uma condição, ela finalmente disse, um brilho travesso nos olhos. Depois do jantar fino, você vem comigo experimentar a verdadeira comida grega. Nas ruas. Sem reservas, sem talheres de prata. Arthur hesitou por um instante, mas o desafio no olhar dela era irresistível. Fechado, ele disse, estendendo a mão. O toque breve e eletrizante foi o suficiente para selar o acordo. Ambos sabiam que aquela noite seria memorável, muito além do que haviam planejado. Arthur hesitou por um momento. Ele não era o tipo de homem que comia em barraquinhas de rua ou se aventurava sem um plano bem definido. Mas o desafio no olhar dela era irresistível. Combinado, ele disse, estendendo a mão. Quando Lara apertou, ambos sentiram novamente aquela corrente elétrica percorrendo seus corpos. 8 horas. Ela perguntou, levantando-se e recolhendo a bolsa. 7:30. Ele corrigiu, um sorriso discreto surgindo. Tenho algo para te mostrar antes do jantar. Certo, senhor perfeccionista, ela riu, ajeitando os fios soltos do cabelo. Mas já vou avisando. Não vou trocar meu vestido florido por um pretinho básico. Eu nem esperaria isso de você, Arthur respondeu, observando-a enquanto ela se afastava. Havia algo na forma como ela andava, uma mistura de leveza e espontaneidade, que o fascinava. Só quando ela desapareceu na esquina ele percebeu, havia esquecido completamente da reunião com os investidores marcada para aquela noite. Com alguns telefonemas rápidos, Arthur reorganizou sua agenda. Os investidores teriam que esperar. Pela primeira vez em sua vida, algo era mais importante que negócios. Sua assistente ficou em silêncio do outro lado da linha, surpresa com a mudança no comportamento sempre metódico do chefe. Arthur Marinho, o homem que nunca alterava seus compromissos, estava rearranjando sua agenda por causa de uma mulher. O que ele não sabia era que Lara, ao virar a esquina, havia se encostado em uma parede de pedra branca, seu coração batendo descompassado. Em que estava se metendo? Tinha um festival importante pela frente, não podia se distrair. Mas havia algo em Arthur Marinho, algo além do exterior polido e controlado, que a fazia querer descobrir mais. O sol de Santorini continuava seu caminho pelo céu azul, iluminando as cúpulas das igrejas e as casas caiadas de branco. A ilha tinha seus próprios planos para aquelas duas almas tão diferentes, e estava apenas começando a tecer sua mágica. Às 7:30 em ponto, Arthur aguardava no lobby do pequeno hotel onde Lara estava hospedada. Havia trocado o terno manchado por outro igualmente impecável, em um tom de azul marinho que realçava seus olhos. Em suas mãos, um pequeno envelope que faria parte da surpresa que planejara. Quando Lara desceu as escadas de pedra, Arthur sentiu seu coração acelerar. Ela havia cumprido sua palavra, nada de pretinho básico. Usava um vestido leve em tons de coral que dançava com a brisa que entrava pelas janelas abertas. Seu coque elegante tinha um charme despretensioso, com alguns fios soltos emoldurando seu rosto. Pontual, ela comentou, sorrindo. Por que será que isso não me surpreende?
E você está... Ele hesitou, procurando as palavras. Elegante demais para quem prometeu ignorar o dress code. Uma chefe sabe se adaptar sem perder a essência. Ela brincou, ajeitando a bolsa no ombro. E então, qual é a surpresa antes do jantar? Arthur sorriu, estendendo o braço. Confia em mim. Te conheci hoje de manhã. Depois de arruinar seu terno caríssimo, ela respondeu com uma risada, aceitando o gesto. Confiança seria ousado, não acha? Às vezes, as melhores histórias começam com um pouco de ousadia. Ele a guiou pelas ruelas de paralelepípedos até uma pequena marina. Atracado ali estava um iate elegante, brilhando à luz do pôr do sol que tingia o céu com tons de dourado e laranja. O melhor lugar para assistir ao pôr do sol em Santorini não é em terra firme, ele explicou, conduzindo-a até a proa. É daqui, com a caldeira como cenário. O barco deslizou suavemente pela água cristalina, enquanto o sol desaparecia no horizonte. As paredes vulcânicas da ilha brilhavam em tons de fogo, refletindo no mar tranquilo. Lara apoiou-se na murada, deixando-se envolver pelo vento e pela beleza do momento. Arthur se aproximou, observando como ela parecia absorver tudo de forma tão plena. Sabe o que mais amo neste lugar? Ele perguntou, a voz baixa. O quê? Como tudo parece possível. Seus olhares se encontraram, carregados de promessas silenciosas. Por um instante, parecia que o mundo havia parado. Lara, no entanto, quebrou o encanto, virando-se para encarar a ilha. Um executivo aceitando comer em barraquinhas de rua depois do jantar? Ela provocou, com um sorriso que escondia um leve tremor na voz. Ou uma chefe que reinventa tradições jantando com um estranho perfeccionista? Ele devolveu, um sorriso brincando em seus lábios. O barco começou a retornar ao porto, trazendo consigo a certeza de que a noite estava apenas começando. O restaurante Petra, esculpido na rocha vulcânica, parecia ainda mais majestoso ao anoitecer. Arthur ofereceu o braço novamente para Lara ao desembarcarem, e o gesto agora parecia natural, quase espontâneo. O percurso foi feito em silêncio confortável, enquanto ambos refletiam sobre como um simples acidente naquela manhã os levará até ali. Surreal, Lara murmurou ao entrar no restaurante, seus olhos absorvendo cada detalhe da vista deslumbrante para a caldeira. Dispensando a carta de vinhos, Arthur surpreendeu-a mais uma vez. Surpreenda-nos, pediu ao sommelier. O senhor controle cedendo ao improviso? Ela provocou, divertindo-se. Santorini está mesmo fazendo milagres. Algumas mudanças podem ser interessantes, ele respondeu, os olhos fixos nos dela. O primeiro prato chegou, uma releitura moderna do tradicional Saganaki. Lara analisou a apresentação com olhos profissionais, mas ao provar a comida, fechou os olhos em puro deleite. Arthur, mais do que fascinado pelo prato, ficou encantado com a reação dela. A textura, ela começou a explicar, inclinando-se para frente enquanto gesticulava com entusiasmo. Você realmente ama isso, não é? Arthur interrompeu suavemente, sua voz carregando uma curiosidade genuína. O quê? Comida? Não, ele balançou a cabeça e também se inclinou. Criar, transformar, fazer algo único. Ela parou por um momento, surpresa pela sinceridade na voz dele. E você? Lara perguntou, sua voz mais suave. Do que você realmente gosta, Arthur? Arthur fez uma pausa antes de responder, seus olhos presos aos dela. De momentos como este, em que tudo parece possível. Seus rostos estavam tão próximos que Lara podia sentir o calor que emanava de Arthur. A luz das velas dançava entre eles, tornando o momento ainda mais íntimo. Seu coração acelerava sob o peso do olhar dele, tão intenso que parecia congelar o tempo. E você? Ela sussurrou,
sua voz mais rouca do que o habitual. Do que você realmente gosta, Arthur? Além de controle e ternos impecáveis. A pergunta o pegou de surpresa. Ninguém costumava desafiá-lo daquela maneira, direta, mas sem perder a delicadeza. Ele abriu a boca para responder, mas o garçom interrompeu com o próximo prato, um peixe local grelhado com ervas frescas da ilha. Arthur observou enquanto Lara cortava um pedaço e provava, seus movimentos naturais e graciosos, como se aquilo fosse uma dança. Eu gosto, ele começou, os olhos fixos nela, de construir coisas que durem. De transformar ideias em realidade. Fez uma pausa, girando a taça de vinho entre os dedos. E, aparentemente, gosto de ver você descobrir cada prato como se fosse uma obra de arte escondida. Lara sentiu suas bochechas corarem, e não era por causa do vinho. Havia algo no olhar dele, tão atento e cheio de intenções, que fazia seu estômago dar voltas. Era um olhar faminto, mas não pela comida. Talvez, ela disse, a voz baixa e provocante, você devesse experimentar suas próprias descobertas. Sem pensar muito, cortou um pedaço do peixe e ofereceu a ele com o próprio garfo. O gesto era simples, mas carregava uma intimidade que fez o ar entre eles vibrar. Arthur hesitou por uma fração de segundo antes de se inclinar e aceitar. Seus olhos não deixaram os dela enquanto provava, e a tensão que se formou tinha pouco a ver com o sabor do prato. E então? Ela perguntou, num tom quase inaudível. Delicioso, ele respondeu, a voz baixa e rouca. Mas ambos sabiam que ele não estava falando do peixe. Depois da sobremesa, uma galactoboreco desconstruída que fez Lara pegar o celular para fotografar de todos os ângulos. Arthur a observou se levantar, estendendo-lhe a mão com um sorriso decidido. Pronta para a verdadeira aventura gastronômica de Santorini, senhor Marinho? Depois de um jantar como esse, ele arqueou uma sobrancelha, mas aceitou sua mão. O toque, ainda que breve, enviou um arrepio por ambos os braços. Agora fiquei curioso. Ah, você não viu nada ainda, ela respondeu, sorrindo daquele jeito que o desarmava completamente. Arthur percebeu, naquele instante, que seguiria aquela mulher até o fim do mundo, se ela pedisse. As ruas de Santorini à noite eram um labirinto de luzes douradas e sombras. Lara caminhava com confiança, como se conhecesse cada viela há anos. Seus dedos permaneciam entrelaçados, e nenhum dos dois parecia disposto a quebrar o contato. Aqui, ela disse, parando diante de uma pequena barraca onde a fumaça dançava em espirais perfumadas. O aroma intenso do souvlaki na brasa fazia sua boca salivar, alho e orégano fresco, o sibilo da gordura pingando sobre as brasas, a carne suculenta caramelizando nas bordas. O pão pita aquecia em uma chapa lateral, liberando um perfume reconfortante de trigo tostado que se misturava com o cheiro cítrico do limão recém-cortado. Arthur olhou para os pequenos banquinhos de plástico com ceticismo evidente. Não sei se... Confia em mim? Ela perguntou, repetindo as palavras dele de mais cedo, seus olhos brilhando de provocação. Ele suspirou. Confio. Ele riu, parecendo absurdamente fora de lugar com seu terno italiano entre as mesas de plástico. Viu só? Ela sorriu, limpando um pouco de molho do canto da boca dele. Melhor que qualquer restaurante chique. Arthur segurou delicadamente o pulso dela antes que pudesse afastar a mão. O que é melhor, ele disse, a voz grave, é a companhia. A música suave de uma taverna próxima flutuava pelo ar, misturando-se com o som das ondas. Sem aviso, Arthur a puxou para mais perto. Dança comigo, ele pediu suavemente. Aqui. Lara riu, mas já estava se deixando levar. No meio da rua. Por que não? Ele sorriu, o sorriso reservado só para ela. Você mesma disse que eu precisava aprender a viver mais. Sob o céu estrelado de Santorini,
Embalados pela música, eles dançaram como se o mundo além daquele momento não existisse. Lara apoiou a cabeça no peito de Arthur, ouvindo o ritmo de seu coração combinar com o da melodia. Isso é loucura, ela murmurou. O festival, o resort. Nós, ela sussurrou, erguendo o rosto para encontrar os olhos dele. A luz do pôr do sol dançava em seus traços, transformando seus olhos em âmbar líquido. Tudo isso parece um sonho. Arthur deslizou os dedos pelo pescoço dela, um toque tão suave que a fez estremecer. Seu polegar traçou delicadamente a linha do maxilar de Lara, descendo até seus lábios entreabertos. Se é um sonho, ele murmurou, sua voz rouca de desejo, então finalmente estou vivendo o sonho certo. O mundo ao redor se dissolveu quando ele se inclinou. O vento suave de Santorini brincava com os cabelos soltos de Lara, o perfume do mar misturando-se com o aroma inebriante de sua pele. As luzes da cidade começavam a pontilhar a encosta da ilha, criando um cenário quase irreal de romance. Quando seus lábios se encontraram, o mundo explodiu em sensações. O vento morno de Santorini acariciava sua pele, trazendo consigo o aroma de sal marinho e jasmim das trepadeiras próximas. Arthur iniciou com um toque suave, quase reverente, enquanto suas mãos firmes na cintura dela eliminavam a distância entre seus corpos. Seus lábios tinham gosto de vinho tinto e promessas não ditas. O beijo aprofundou-se naturalmente, como uma dança muito ensaiada. O perfume amadeirado dele a envolvia como uma carícia invisível, enquanto o calor se espalhava por seu corpo em ondas deliciosas. O coração de Lara batia tão forte que ela podia sentir sua pulsação na garganta, especialmente quando ele capturou seu lábio inferior entre os dentes, arrancando dela um suspiro que parecia carregar anos de espera. Suas mãos encontraram caminho pelo peito dele, sentindo o tecido fino da camisa, antes de se entrelaçarem em sua nuca. Em resposta, os lábios dele traçaram um caminho ardente pelo seu pescoço, fazendo-o arquear contra ele, perdida em um turbilhão de sensações que tornavam o resto do mundo sem importância. Sabia que você acaba de fazer o homem mais controlado de São Paulo perder completamente o controle? Ela sussurrou, sua voz rouca de desejo, enquanto os lábios dele voltavam a encontrar os seus em outro beijo ardente. O festival começa amanhã cedo, ela disse, embora não parecesse querer se mover. E eu tenho uma reunião às 8, ele completou, também imóvel. Então deveríamos. Provavelmente. Mas em vez de se despedirem, seus lábios se encontraram novamente, desta vez com mais urgência, como se quisessem gravar o momento na memória. Foi o celular de Arthur que finalmente os interrompeu, vibrando insistente no bolso. Ele o ignorou nas primeiras vezes, mas na terceira, Lara recuou com um sorriso compreensivo. Deve ser importante, ela disse, ajeitando a gravata dele, que havia desarrumado. Arthur verificou o telefone, e sua expressão mudou. Os proprietários do terreno querem adiantar a reunião para amanhã de manhã. No mesmo horário do festival, Lara comentou, percebendo a tensão que voltava ao semblante dele. Lara, eu. Ela colocou um dedo sobre os lábios dele. Sem desculpas. Temos nossas prioridades, lembra? Você tem um resort para construir, e eu tenho um festival para vencer. Mas havia algo nos olhos dela, uma sombra que não estava lá antes. A realidade começava a infiltrar-se no sonho que haviam vivido naquela noite. Me deixa pelo menos te levar até o hotel, ele pediu, entrelaçando seus dedos nos dela. O caminho foi silencioso, mas carregado de palavras não ditas. Na entrada do pequeno hotel, Arthur segurou o rosto dela entre as mãos. A gente se vê amanhã, ele disse, mas havia uma pergunta implícita em sua voz. Você acha? Lara perguntou baixinho. Tenho certeza, ele respondeu, inclinando-se para um beijo suave. Isso é só o começo. Ela sorriu contra os lábios dele,
Mas seu coração estava pesado. Amanhã seria o início de novos desafios, o festival, as reuniões, os mundos diferentes que eles ocupavam. Boa noite, senhor Marinho, ela sussurrou, afastando-se lentamente. Boa noite, chefe Costa, ele respondeu, observando-a subir as escadas. O festival amanheceu com a promessa de grandes emoções. Na cozinha profissional montada especialmente para a competição, Lara organizava seus ingredientes, seus dedos tocando instintivamente o pequeno medalhão em seu pescoço, uma delicada colher de pau gravada, último presente de sua avó. A melhor receita sempre leva amor, ecoava a voz em sua memória. Suas mãos tremiam levemente enquanto verificava cada item de sua mise en place. O primeiro desafio exigia a fusão perfeita entre a tradição grega e suas raízes brasileiras, e ela podia quase sentir as mãos de sua avó guiando as suas, como tantas vezes fizera. Um perfume luxuoso precedeu sua entrada, seguida por um silêncio absoluto que tomou conta do salão, o tipo de silêncio que precede grandes tempestades. Quando Lara ergueu os olhos de suas anotações, o tempo pareceu congelar. A mulher que acabava de entrar comandava a atenção de todos não apenas por sua beleza, mas por sua presença esmagadora. O vestido valentino vermelho abraçava sua silhueta alta e elegante como uma segunda pele. Seus cabelos loiros, longos e ondulados reluziam sob as luzes do salão como ouro líquido, e seus olhos azuis, glaciais e penetrantes, analisavam o ambiente com uma mistura de tédio e superioridade. Era o tipo de mulher que fazia outras mulheres se sentirem invisíveis e homens perderem o fôlego. Meu Deus, é a Lorena Mendes, sussurrou Jean-Pierre, o chefe francês da estação ao lado. Seu rosto havia perdido toda a cor. A crítica mais temida da Europa. Dizem que ela pode destruir um restaurante com apenas 3 palavras. Lara sentiu um frio na espinha, mas foi o que aconteceu em seguida que realmente a devastou. Arthur acabava de entrar no salão, e sua reação ao ver Lorena foi como um soco no estômago de Lara. Ele congelou, seu rosto normalmente controlado demonstrando uma mistura de choque e algo mais. Algo íntimo que ela não queria identificar. Arthur, Lorena pronunciou seu nome como uma carícia, sua voz melodiosa carregada de intimidade. Quanto tempo, meu amor! O coração de Lara parou ao testemunhar o encontro. O beijo no rosto que Lorena deu em Arthur durou uma eternidade, ou talvez apenas parecesse, porque cada segundo era uma tortura. A mão dela, adornada com um impressionante anel de rubis, descansou no peito de Arthur com uma familiaridade devastadora. O gesto era uma declaração silenciosa de posse. Arthur parecia ter sido transportado para outro tempo. Seu rosto, sempre tão composto, traía uma vulnerabilidade que Lara nunca havia visto. Lorena, ele conseguiu dizer, sua voz rouca. Eu não sabia que você tinha voltado para a Grécia. O sorriso de Lorena era deslumbrante e venenoso ao mesmo tempo. Seu olhar penetrante brilhava com algo próximo à vitória. Como eu poderia ficar longe? Especialmente depois de ouvir sobre o resort. Ela deslizou a mão pelo braço dele, um gesto aparentemente casual, mas carregado de significado. Nosso sonho, lembra? O hotel em Santorini, o restaurante estrelado, todos os planos que fizemos. O som metálico de uma colher caindo quebrou o momento. Lara nem percebeu que havia sido ela quem deixou o utensílio cair, até que aqueles olhos azuis gélidos se voltaram em sua direção. O sorriso de Lorena se transformou em algo predatório. Ah, você deve ser a chefe brasileira, ela disse, cada palavra gotejando condescendência. Seus olhos percorreram Lara de cima a baixo, catalogando cada detalhe com cruel precisão. Que pitoresco! A competição que se seguiu foi uma guerra silenciosa. Enquanto os outros jurados elogiavam a criatividade e técnica de Lara, Lorena era implacável. Seus comentários,
sempre proferidos com um sorriso educado, eram flechas precisas. Interessante tentativa, ela diria, provando um prato. Embora um pouco rústica demais para um festival deste calibre. Talvez mais adequada para um bistrô de bairro. Durante o intervalo, o golpe mais baixo veio na forma de um acidente. O caderno de receitas de Lara, seu tesouro mais precioso herdado de sua avó, estava encharcado de vinho tinto. As páginas cuidadosamente escritas, manchadas além do reconhecimento. Sobre a mesa, um post-it com caligrafia elegante dizia apenas: acidentes acontecem. Talvez seja um sinal para desistir. A descoberta do caderno arruinado quase quebrou Lara. O aroma amargo do vinho tinto subia das páginas encharcadas, sufocando o perfume de baunilha e canela que o caderno sempre carregou, o cheiro da cozinha de sua avó. Suas mãos tremiam enquanto seus dedos roçavam o papel molhado com delicadeza, sentindo a textura frágil das páginas que ameaçavam se desfazer ao menor toque. Em cada folha manchada, uma memória se dissolvia, a caligrafia cuidadosa de sua avó ensinando o ponto certo da farofa, as anotações nas margens sobre o segredo do bobó de camarão, as pequenas gotas de azeite que marcavam as receitas mais amadas. O vinho escarlate tinha transformado seu tesouro mais precioso em uma aquarela borrada de lembranças, cada gota vermelha levando consigo um pedaço de sua história. Isso é baixo até para você, Lorena. A voz de Arthur soou como trovão no silêncio da cozinha. Lara nem o tinha visto se aproximar. Lorena virou-se lentamente, seus cabelos loiros capturando a luz. Não sei do que está falando, querido. Sua voz destilava falsa doçura. Mas já que está aqui, temos que discutir o restaurante do resort. Não há nada para discutir, Arthur cortou, mas ela já deslizava para perto dele, seu perfume Chanel invadindo o ar. Sempre há o que discutir, meu querido sussurrou, alto bastante para Lara ouvir. Jante comigo hoje. Pelos velhos tempos. Naquela noite, sozinha no quarto, Lara tentava salvar o que podia das receitas manchadas de sua avó. Seu celular vibrou. Não desista. Você é mais forte do que ela. A mensagem mal tinha aquecido seu coração quando a foto apareceu no Instagram. Arthur e Lorena estavam no Petra, com taças de champanhe e à luz de velas. A legenda era cruel, revivendo memórias com meu amor eterno. Sempre juntos. No dia seguinte, Lara era outra pessoa na cozinha. A dor tinha virado força. Enquanto trabalhava, ouviu Lorena falando com outro jurado. O restaurante do resort é praticamente meu, vangloriava-se. A brasileirinha. Por favor. Arthur sempre volta para mim. Sempre. Lara canalizou tudo em sua criação, cada memória, cada sonho. Enquanto suas mãos dançavam entre as camadas, podia ouvir claramente a voz de sua avó. O segredo está na história que cada ingrediente conta. O aroma reconfortante da mandioca gratinada subia em ondas douradas, misturando-se ao perfume oceânico dos frutos do mar no leite de coco. As ervas gregas crepitavam no azeite, sua fragrância mediterrânea envolvendo a cozinha como um abraço distante. Na memória, sua avó sorria enquanto ensinava o ponto exato do purê de mandioca. No presente, ela transformava aquela lição em algo novo. Ali, entre o vapor que embaçava sua visão e o calor que corava suas bochechas, nasceu mais que um prato. Era seu manifesto culinário, onde o calor dos trópicos e o sol do Mediterrâneo se encontravam em perfeita harmonia. Quando Lorena provou, seu rosto perfeito tremeu. Isso é. As palavras morreram em sua boca. Extraordinário, outro juiz completou, maravilhado. Foi demais para Lorena. Levantou-se bruscamente, vinho tremendo na taça. Que comovente, sua voz ecoou, histérica. Uma chefzinha de bairro achando que pode jogar aqui. Quase tão comovente quanto Arthur fingindo que isso vai durar.
Soltou uma risada cruel. Querida, você acha que conhece ele? Pergunte sobre Paris. Sobre a Torre Eiffel. Sobre como... Chega! A voz de Arthur cortou o ar. Atravessou o salão como uma tempestade contida, seus olhos azuis escuros de fúria. Quer mesmo falar de Paris, Lorena? Sua voz era gelo. Ou prefere falar dos chefes que você destruiu? Das vidas que arruinou? Tirou o celular do bolso. Cada e-mail, cada ameaça, cada suborno, está tudo aqui. O rosto perfeito de Lorena perdeu a cor, sua máscara de superioridade desmoronando. Você guardou 3 anos de provas, Lorena. Desde aquela noite em Paris, quando encontrei seu laptop aberto. Arthur a encarava, seus olhos duros como diamantes. Os e-mails para os críticos. As ameaças aos chefes novatos. O esquema com os fornecedores para sabotar cozinhas. Tudo. Você não seria capaz. A voz dela tremeu, perdendo toda a arrogância anterior. Tente. Arthur deu um passo à frente, sua voz baixa e letal. Sabe o que descobri? Que sucesso construído sobre mentiras é como um castelo de cartas. Basta um sopro de verdade para derrubar tudo. E você, Lorena? É só mais um castelo de cartas. O silêncio no salão era absoluto. Só se ouvia o tilintar da taça tremendo na mão de Lorena. Os jurados trocavam olhares, cochichando. O império dela desmoronava em tempo real. Com um grito sufocado de raiva, Lorena arremessou a taça no chão. O cristal explodiu em 1000 pedaços, o vinho tinto se espalhando como sangue pelo piso de mármore. Seus saltos low-bolting ecoaram pelo salão enquanto ela fugia, seu vestido vermelho como uma chama se apagando na escuridão. No silêncio atordoado que seguiu, Lara permaneceu imóvel em sua estação, suas mãos ainda tremendo sobre o prato que havia criado. Arthur atravessou o espaço entre eles como se nada mais existisse no mundo. Me perdoa, ele disse suavemente, tomando as mãos dela nas suas. Eu deveria ter te contado sobre ela, sobre tudo. Por que não contou? Arthur segurou o rosto dela entre as mãos, seus olhos azuis agora suaves como o mar da Grécia. Porque pela primeira vez na vida, encontrei alguém que me viu como eu realmente sou. Não o empresário, não o herdeiro do império hoteleiro. Apenas eu. Sua voz falhou. Alguém que cozinha com a alma, não com o ego. Senhoras e senhores. A voz firme do presidente do júri cortou o momento. Ele se levantou, imponente em seu terno escuro, ajustando a gravata borboleta. Creio que devemos prosseguir com os julgamentos finais. O segundo lugar nunca tinha parecido tão doce. Quando anunciaram o resultado, o sorriso de Lara iluminava todo o salão. Era mais que uma vitória culinária, era a validação de tudo que ela sempre acreditou, que comida feita com amor e autenticidade sempre encontra seu caminho. Durante os 3 dias seguintes, eles dançaram em ritmos diferentes, mas perfeitamente sincronizados. Arthur, entre reuniões, transformou completamente seu projeto do resort. O restaurante-escola que agora planejava não seria apenas mais um estabelecimento de luxo, seria um centro de preservação da culinária tradicional grega, um espaço onde novos talentos poderiam florescer sem medo de sabotagens ou jogos de poder. Na última noite em Santorini, Arthur a levou para um terraço privado, iluminado apenas pela luz suave das estrelas e velas, com uma vista deslumbrante da caldeira. O som das ondas quebrando ao longe parecia acompanhar o ritmo de seus corações, criando uma trilha sonora perfeita para o momento. Ele segurou as mãos de Lara, o olhar intenso, mas cheio de ternura. Engraçado, ele disse, olhando para o horizonte. Achei que conhecia cada canto desta ilha. Aí você apareceu. Lentamente, Arthur tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Seus olhos permaneceram nos dela,
capturando cada detalhe da expressão de surpresa e emoção. Não é um pedido de casamento, ele disse suavemente, ainda. A safira brilhava como o mar Egeu sob o sol. É uma promessa, Lara. Porque com você, cada dia é o início de algo novo. Lara deixou escapar um suspiro, as lágrimas brilhando sob a luz suave. Ela levou uma das mãos ao rosto, visivelmente emocionada. Com uma condição, disse, a voz levemente trêmula, mas com um sorriso brincando em seus lábios. Qualquer coisa, Arthur respondeu, deslizando o anel delicadamente no dedo dela. Que você nunca perca a coragem de sair do planejado, ela brincou, embora seus olhos revelassem o quanto estava tocada. Arthur riu, um som profundo e genuíno que parecia preencher todo o espaço entre eles. Prometo. E prometo também que vou apoiar todos os seus sonhos, por mais loucos que possam parecer. Lara se aproximou, sussurrando contra os lábios dele. E eu prometo te lembrar que as melhores coisas da vida acontecem quando a gente menos espera. Na manhã seguinte, no jatinho particular de Arthur, Lara encontrou sobre o assento dela um delicado cesto de palha com frutas frescas, as mesmas do primeiro encontro caótico que os uniu. Ao lado, havia um pequeno cardápio elegantemente encadernado. Arthur havia pedido ao chefe para recriar os pratos que marcaram a história deles em Santorini, cada um acompanhado de uma nota manuscrita explicando seu significado. Para sempre nos lembrarmos de como tudo começou, Arthur disse, sorrindo ao ver o brilho nos olhos dela enquanto folheava o cardápio. O primeiro prato era o bolo de mel da cafeteria onde tiveram sua primeira conversa real, seguido pela moussaka que ela havia criado no festival, reinterpretada com respeito e admiração pelo chefe do jatinho. Lara girou o anel no dedo, o sorriso iluminando seu rosto enquanto lia cada nota cuidadosamente escrita. Quem diria que algo tão simples como algumas frutas derrubadas poderia mudar tanto nossas vidas? E mudar para melhor, ele respondeu, segurando a mão dela e entrelaçando seus dedos nos dela. Você trouxe cor para um mundo que eu nem percebia que era tão cinza. E sabor para uma vida que eu não sabia que estava tão sem graça. Ela o encarou, o sorriso carregado de amor e certeza. E você me mostrou que, às vezes, os momentos mais imprevisíveis são os mais importantes. Que às vezes é preciso derrubar algumas frutas para encontrar a receita perfeita. Enquanto o jatinho cruzava o céu azul, Santorini desaparecia no horizonte, mas o amor que haviam encontrado naquela ilha mágica permaneceria. Era o início de uma história que prometia ser tão inesquecível quanto o primeiro olhar que trocaram, tão rica quanto os sabores que compartilharam, e tão única quanto a fusão de seus mundos tão diferentes. Gostaria que essa história continuasse. Curta, comente e compartilhe nas suas redes sociais. O apoio de vocês é essencial para que possamos contar o próximo capítulo dessa emocionante história de amor.